Olá, bem-vindos à nossa aula sobre a Roma Antiga, uma civilização que deixou um legado imenso em várias áreas do nosso dia a dia. Hoje vamos explorar alguns dos aspectos mais marcantes da Roma Antiga e ver como eles ainda impactam a nossa vida. Roma foi fundada em 753 a.C. Segundo a lenda, seus fundadores foram os irmãos gêmeos Rômulo e Remo, que após serem amamentados por uma loba, fundaram a cidade. Mas a história de Roma vai além das lendas. A cidade cresceu a partir de pequenas tribos que se uniram para criar uma grande civilização. Inicialmente, Roma foi uma monarquia, mas em 509 a.C., os romanos estabeleceram a República Romana, uma das primeiras formas de governo, em que os cidadãos podiam eleger seus líderes. Essa ideia de um governo representativo com participação dos cidadãos é uma das bases da nossa democracia moderna. As primeiras noções de um Senado e direitos de voto que encontramos em Roma influenciaram profundamente a estrutura política de muitos países, como os Estados Unidos. Com o tempo, Roma se transformou em um império. A partir de 27 a.C., com a ascensão de César Augusto, o primeiro imperador, Roma dominou vastas áreas, desde a Britânia até o Oriente Médio. O Império Romano se espalhou através de terras, conquistando povos, mas também disseminando cultura, comércio e inovações. Um dos maiores legados dessa expansão foi a criação de um sistema de estradas pavimentadas, que conectava todas as partes do Império. As famosas vias romanas permitiram uma comunicação mais eficiente, além de facilitar o transporte de tropas, bens e pessoas. Até hoje, muitas rodovias modernas seguem os caminhos antigos, e as técnicas de construção de pontes e estradas continuam sendo usadas no mundo inteiro. Outro legado fascinante de Roma é a medicina. Durante o Império, os romanos desenvolveram uma série de práticas e técnicas médicas. Um exemplo famoso, embora não completamente preciso, é a cesárea. Acredita-se que o nome cesariana venha do nascimento de Júlio César, mas, na verdade, os romanos já realizavam essa técnica em casos de mulheres mortas durante o parto, para tentar salvar o bebê. Embora a técnica tenha evoluído muito desde então, a cesariana moderna ainda leva o nome de Roma. Hoje é uma das operações mais comuns e salva muitas vidas. Outra contribuição romana importante foi o desenvolvimento de hospitais militares para cuidar dos soldados feridos, que mais tarde inspiraram o sistema hospitalar moderno. O direito romano é outro legado fundamental de Roma. Durante a República e o Império, os romanos codificaram as leis de maneira clara e estruturada. As 12 tábuas, criadas no século V a.C., foram o primeiro conjunto de leis escritas, e o Corpus Juris Civilis, compilado no século VI pelo imperador Justiniano, serviu de base para o direito moderno. Muitos dos conceitos de direitos de propriedade, contratos e até a noção de responsabilidade civil vêm do direito romano e são a base dos sistemas jurídicos em todo o mundo hoje em dia. O princípio de que todos têm direito a um julgamento justo, por exemplo, é um reflexo direto das leis romanas. Os romanos também foram grandes inovadores na arquitetura. A construção do Coliseu, do Panteão e as termas romanas mostram o domínio técnico dos engenheiros romanos. Eles foram os primeiros a usar amplamente o concreto, permitindo a construção de enormes estruturas, como o Panteão, com sua cúpula impressionante que ainda é a maior do mundo sem reforço de aço. Hoje, muitas técnicas romanas ainda são usadas na construção de grandes edifícios e monumentos, como estádios e pontes. O uso de arcos e abóbadas é fundamental na arquitetura moderna, e o concreto, uma invenção romana, continua sendo um dos materiais mais utilizados na construção civil. A língua latina, falada pelos romanos, também teve um impacto duradouro. Embora o latim não seja mais falado, ele é a raiz das línguas românicas, como o espanhol, o francês, o italiano e o português. Além disso, a cultura romana, com suas ideias de direitos civis, cidadania e organização social, deixou um marco no desenvolvimento da civilização ocidental. Roma Antiga não foi apenas uma civilização que existiu no passado, mas uma cultura que moldou o futuro de suas inovações médicas e jurídicas, as suas construções e organização social. O legado de Roma vive em muitos aspectos do nosso dia a dia. Como vimos, muitas das práticas romanas ainda estão conosco, influenciando nossas leis, nossa arquitetura e até nossos cuidados com a saúde. A Roma Antiga, longe de ser uma história distante, é a base de muitos avanços do mundo moderno. Até a próxima!